A produção de audiovisual latino-americana é um lindo título. Eu gosto muito do latino-americano. Ela significa para mim diálogo, intercâmbio, compreensão e aproximação. Uma coisa que é fundamental para a democratização da América Latina e o progresso do sentido comunitário, identitário do continente. Eu mesma sou argentina, uruguaia, brasileira, então eu tenho muito forte esse sentimento de comunicação entre os países. E a programação que visa esse âmbito do latino-americano, ela tem uma especificidade que é muito importante justamente para a aproximação das nossas culturas. Todos os canais, como o canal TAL, que se dedicam a essa produção e fazem um esforço enorme para fazer circular essa produção, que é original, autêntica e de muito valor cultural e social, tem, a meu ver, um apreço muito grande. A grande dificuldade não é tanto de produção, e mesmo, apesar de tudo, de conseguir recursos para a produção, mas é a distribuição, é chegar realmente às pessoas. É uma dificuldade institucional, digamos assim. Não existem estruturas no país que facilitem esse caminho. E os esforços são muito individuais. Então se perdem na imensidão e no emaranhado das influências e dos circuitos que já estão no local, já ocupam os territórios. Eu acho que é uma campanha forte que tem que se fazer. O Mercosul podia ser um caminho imenso, mas não anda no plano cultural, no plano audiovisual. Houve tentativas e existem algumas políticas públicas que fomentam a produção, mas realmente eu não vejo muito a circulação. Provavelmente, por internet, se possa chegar a algum resultado. Só que o panorama internetico é amplo demais e as pessoas se perdem. Como você vai saber que existe, certo? Como você sabe o que existe na Globo? Porque é um martelamento completo, direto e único, o que não acontece com as outras produções, certo? O que não acontece com as televisões públicas. Por isso, essa voz que, infelizmente, ainda é só de cima para baixo, ela se perde, ela não chega lá embaixo e o de baixo não sobe para se expressar. Então há problema, sim, na comunicação e na distribuição da produção riquíssima latino-americana. Eu acho que a televisão, principalmente a televisão pública, aquela que é independente do governo, que tem autonomia, diria mesmo, essa palavra eu gosto, é fundamental para a democratização do pensamento cívico-democrático da América Latina, certo? É super importante também para evitar o fenômeno, infelizmente, muito atual do discurso único. Então, toda a concentração de mídia nas mãos de poucas pessoas produzem um discurso único. E esse discurso único não é democrático. Então, quanto mais vozes puderem se expressar, quanto mais acesso aos meios a população, as comunidades, os indivíduos tiverem, mais forte o senso cívico, o senso de pertencimento e a ação coletiva, no sentido da democratização. A televisão pública, principalmente a televisão pública, é extremamente importante justamente para exercer esse papel de identidade e de pertencimento, como eu dizia. É uma questão de apresentar oportunidades às diversas vozes que compõem a nossa nacionalidade para se expressar. Todo trabalho que se faça em favor da diversidade e da pluralidade de comunicação no Brasil e na América Latina é bem-vinda.
Argentina, Uruguai, mesmo o Brasil, tentam fazer alguma coisa nesse sentido. A Argentina saiu com a lei de meios. Desde que não seja uma campanha dirigida ideologicamente, mas pensada democraticamente, certo? Não é trocar 6 por meia dúzia, tira o poder daqui e põe o poder do outro lado, certo? Mas quem comanda a estrutura é só uma diferença de ideologia, digamos assim, não há uma diferença de estrutura. Quando não se mexe na estrutura, não se favoriza a pluralidade e diversidade essenciais do pensamento democrático, certo? Então, é preciso ter, a meu ver, cuidado quando se fala dos planos de comunicação dos países, certo? O debate aqui no Brasil é fortíssimo porque os grupos de interesses são fortíssimos, certo? E eu tenho uma anedota. Eu estive na Bolívia várias vezes discutindo televisão. E a última foi logo depois da eleição do Evo Morales. E me chamaram para dizer, agora nós somos uma televisão democrática. Aí eu disse, quem manda? O presidente. Quem paga? O presidente. A quem vocês respondem? Ao presidente. Beleza, o presidente hoje em dia, por sorte, representa uma grande minoria. Mas a hora que ele sair, vocês vão continuar respondendo ao presidente, seja ele quem for. Não houve uma mudança de estrutura, não houve uma mudança de atitude, não houve uma democratização, embora aquele governo represente muito mais autenticamente, provavelmente, uma grande maioria que nunca teve voz. Então é muito sutil, a gente precisa saber exatamente do que se trata, certo? Quando a gente discute esse tema da democratização dos meios de comunicação. O que isso quer dizer? Certo? E independência é fundamental. Independência para representar a voz da maioria e principalmente das minorias. Eu acho que as coisas evoluíram um pouco, está havendo debates, conversas, discussões e tudo, mas estruturalmente não está havendo realmente uma mudança significativa. Diria que, por exemplo, a TV Brasil é um progresso dentro da mesma estrutura. A estrutura não foi mudada, certo? Então ainda é uma televisão gerida de cima para baixo, certo? Televisão Cultura, a TV Cultura, teve um projeto fundador que foi realmente pioneiro na época, porque tinha uma fundação e um conselho que tinham por função barrar a influência do governo, certo? Para que ela pudesse ser autônoma e respeitada como produtora de cultura e representante da voz das comunidades. No entanto, a TV Cultura se viciou, digamos assim, porque o dinheiro sai do governo. E como no Brasil quem paga manda, certo? Não faz serviço, manda, certo? Estamos aqui com um impasse terrível, um desperdício enorme e uma pena muito grande. Porque se a TV Cultura tivesse continuado na batida do Castelo Rá-Tim-Bum, que está no ar até hoje, 10 anos depois, continuado com aquela filosofia de trabalho, de formação de profissionais e formação de público, talvez não estivesse nesta dificuldade atual. Apesar do progresso galopante da internet e dos meios digitais, que abrem portas incríveis, principalmente uma facilidade de acesso à informação, eu acho que a televisão na América Latina ainda exerce um papel fundamental, principalmente por causa das dificuldades de escolaridade e de participação cívica que existe por falta de uma formação de base, certo? Então, a televisão ainda é um palco onde as pessoas, de alguma forma, se reconhecem. Seria melhor que esse palco representasse mais as comunidades e menos os poderes constituídos,
certo? Essa ponte não foi feita. Porque a internet, embora ela crie uma relação, uma conexão e uma rapidez de comunicação, ela é difusa, ela é um trabalho isolado, uma relação isolada, certo? Você não vai no boteco à noite dizer que viu na internet, você viu na televisão e você faz a conversa ali, né? Porque mais viram. Então, ela tem um papel ainda civilizador, formador e agregador muito importante, se ela exercesse o papel que lhe cabe, que é o de serviço ao bem público.